Boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, brasileiro na Europa. Olha, estou aqui em Alfragide e vou dar uma volta por algumas ruas da Amadora, ok? Estou na Amadora. Então você que tem curiosidade de ver a Amadora, vou dar uma volta à noite por aqui. Vamos ver como é que as coisas funcionam e vou explicando para vocês. Bom, a Amadora, eu já fiz um vídeo, expliquei para vocês que eu já vivi na Amadora, tá? Vivi na Amadora por volta de 5 anos quase, tá? A Amadora fica mesmo ao lado de Lisboa. Quando você fala Amadora, é considerado uma outra cidade, né? Então parece que confunde. Às vezes eu falo com as pessoas no WhatsApp: André, mas a Amadora fica muito longe, por exemplo, sei lá, de Telheiras ou de Alvalade. Eu falo, não é longe, se não tiver trânsito são 10 minutos, né? Então as pessoas pensam, quando falam de cidade, como o Brasil é muito grande, a dimensão é diferente, a pessoa acha que está muito longe, tá? Então, para ter uma ideia, quando você entra na Amadora vindo de Lisboa para o Benfica, você praticamente passa uma ponte, e uma pontezinha pequena, e você está na Amadora. Então quem tiver desavisado e ocupado nem se apercebe que entrou na Amadora, para vocês entenderem a distância e como é que funcionam as coisas. Então eu estou aqui saindo perto do IKEA, indo em direção à Buraca. Aqui, para as pessoas que vivem aqui, a Amadora é considerado um bairro, vamos dizer, menos privilegiado, um bairro suburbano, um bairro, até algumas partes são consideradas muito perigosas, e também são consideradas, algumas partes, não são todas, degradadas. Mas atenção, quando nós falamos de bairros degradados em Lisboa, ou Amadora, ou entre outros, que não são todos, na verdade, a Amadora tem lugares bem bacanas. Acabei de passar agora, por exemplo, em Alfragide, é legal. Você tem da Maia de Cima, que é uma... Aqui é polícia, ó. Essa aqui é uma delegacia de polícia. Você tem da Maia de Cima, que também é uma região, vamos dizer assim, nova dentro da Amadora. Ou seja, há vários locais que a gente não pode considerar que seja degradado, tá? Mas quando você fala de degradado aqui em Lisboa, não tem nada a ver com esgoto a céu aberto, violência excessiva, casas caindo, favela, entendeu? Não tem esse conceito que a gente conhece sobre coisas degradadas, tá? É justamente um bairro onde as pessoas vivem, algumas pessoas com os rendimentos mais baixos, não são todas que estão nessa situação, mas a verdade é que a maioria é assim. Agora, eu vivi aqui, como disse, quase 5 anos, não tive problema nenhum, entendeu? Estresse nenhum, muito pelo contrário, viver numa rua, como sou muito desligado, às vezes chegava em casa, porque onde eu morava eu não tinha garagem, né? Eu deixava o carro em frente ao portão, então deixava o carro lá, às vezes esquecia o vidro aberto ou algo assim, né? E o pessoal lá, os vizinhos, passavam lá, tocava a campainha: ô André, você esqueceu o vidro aberto, vai chover hoje, entendeu? Então assim, nunca fui assaltado, nunca fui roubado, nunca ninguém me encheu o saco, entendeu? Nunca nada, sabe? Provavelmente vocês podem ter ouvido outras histórias, entendeu? Cada história é uma história, que eu digo sempre, cada história é uma história. É uma coisa que amanhã, eu vivo agora em Oeiras, né? É uma coisa que um dia em Oeiras sou assaltado, aí faço um vídeo e conto: ó pessoal, fui assaltado em Oeiras. Aí já vou começar a circular dizendo aí: não, tá vendo, Oeiras não é tão seguro, porque teve um cara lá que foi assaltado. Nada a ver, entendeu? Cada caso é um caso, e no meu caso não tive nenhum problema. Agora, é óbvio, aliás, eu estou passando do lado de um dos bairros que é considerado bastante complicado, mas é óbvio que há estatísticas da polícia, enfim, estudos e coisas que dizem que essa região aqui é mais perigosa, tem que ter alguns cuidados à noite, etc e tal, tá? Não quero aqui nem aumentar e nem diminuir. Estou dizendo para vocês
qual é a minha percepção, o que dizem desses bairros, que eu acho que é mais importante. Aqui, ó, Damaia, Alfragide, tá vendo? Que é mais importante do que eu ficar agora aqui desinventando que houve uma história e teve um assassinato. Porque, na verdade, pessoal, qual é o país, né? Qual é se você me mostrar um país que não tenha polícia, provavelmente esse país não tem violência, né? Eu acho que não existe nenhum, não sei se eu estou errado, mas não existe nenhum país no mundo que não tenha polícia. Então, onde há fumaça, fogo, em qualquer lugar você tem problemas. Tem que saber circular por esses lugares, as horas que você pode andar, qual é a sua atitude nesses lugares, não é? Isso é o mais importante. Então, qual é a dinâmica aqui? Não sei se vocês estão reparando, são prédios mais antigos, alguns estão mais feios, até alguns já foram agora remodelados, pintados e tal. Ó, tá até um ali, ó, já foi pintado. Mas na verdade, no geral, os prédios têm toda essa característica de arquitetura. Eu até acho, não estou enganado, essa é uma construção dos anos 80, pelo menos me parece anos 80. Olha aquele ali, ó, aquele tá bem malzinho, aquele ali, ó, tá vendo? Me parece, se não for 80 é 70, tá? Tenho impressão, se algum português está vendo o vídeo puder me confirmar, ou então se eu estiver errado, diga aí de que ano que é essas construções, né? De que ano que são essas construções. Mas eu tenho a impressão que isso aqui é anos 80, tá? Isso bate certo com a entrada de Portugal com a União Europeia. Houve fundos europeus que entraram em Portugal para dinamizar o país. Os construtores venderam mais coisas, houve mais construção em Portugal. Então, provavelmente tem a ver com isso. Em relação a isso, deixa eu contar uma coisa para vocês curiosos, que eu li outro dia num artigo bem interessante, que dizia o seguinte: Portugal, claro que nenhuma crise é bom para país nenhum, né? As famílias sofreram, pessoas desempregadas, etc. Mas por um lado, Portugal teve uma coisa boa, que agora está se refletindo nessa moda, né, que está em Portugal, né? Essa recuperação do antigo, essa busca por conhecer Portugal antigo. Então, como Portugal ficou aí praticamente 10 anos, né? Foi de 2007 a 2015, quase 2016, numa situação financeira do Estado um pouquinho complicada. Então, e também as construtoras, muitas quebraram. Para ter uma ideia, só agora é que você começa a ver canteiro de obra, entendeu? Aqui em Portugal. Porque durante muitos anos, você, sei lá, durante 6 ou 7 anos você não via mais obras aqui, era muito raro, entendeu? As empresas quebraram, não havia construções novas, prédios, etc. Então, o que aconteceu é que as pessoas tiveram que remodelar, recuperar essa arquitetura antiga, esses prédios mais antigos, inclusive os mais antigos mesmo, né? Século XIX, etc. E para frente. Então, por um lado, os turistas que vêm hoje agora a Portugal, eles querem ver isso, entendeu? Então, como isso foi tudo recuperado para se viver mesmo, né? Abaixo, inclusive. Então, vamos dizer assim que foi um dos lados positivos de uma coisa que foi muito má para Portugal. Então, é só uma curiosidade. E essa região aqui, dá-me impressão, eu não vivi aqui nessa época, tá? Eu cheguei em 2004, mas dá-me impressão que isso deve ser tudo prédio dos anos 80 e 90, ok? Eu estou saí da Buraca e agora estou indo em direção à Venteira. Vou passar aqui pela Reboleira e vou em direção à Venteira. Quais são os preços que você pode encontrar aqui nessa região? Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Eu fiz um vídeo recentemente para vocês que eu digo, não venha para Lisboa, né? Que eu explico que está uma bolha gigantesca e tal. E eu fiquei super surpreso, né, com a escalada dos preços em Lisboa em menos de 6 meses. Então, o que eu vou falar agora para vocês, pessoal, vale para hoje, tá? Talvez para a semana que vem, no máximo 2 semanas. Sinceramente, eu não posso garantir que daqui, se você está vendo esse vídeo depois de 1 mês ou 2, os preços estejam assim, porque a coisa está escalando mesmo, está subindo mesmo.
Então, o que eu vou falar agora vale para agora, tá? Muito bem. Aqui, por exemplo, nessa região, você ainda encontra apartamentos, sei lá, T2, um T1 um pouco maior, à volta de 450, 500, bem procurado, 400, tá? Lembre-se que aqui em Portugal, quem paga o condomínio é sempre o dono do apartamento, não é você. Então, quando a gente fala o preço do aluguel, é o preço final do aluguel, não é mais o condomínio. E você tem depois aí luz, água e gás, que você vai gastar mais por volta de 80 a 100 euros, ok? Então, mas também você encontra, por exemplo, da Maia de Cima ao Fragide, você encontra imóveis mais caros mesmo, 700, 800, até 1000 euros, ok? Mesmo na Amadora. Mas no geral, o preço é esse que eu falei, entre 400 e 600, no máximo 700. Então, se você está à procura de uma opção perto de Lisboa, próximo, mais barato que Lisboa, dá uma olhadinha aqui, pode ser interessante. Vou deixar aqui para vocês alguns nomes, depois vocês vão no Google, põe assim, Amadora, tem lá a Câmara da Amadora, e vocês lá conseguem ver o nome dos bairros todos, tá? Eu vou deixar alguns para vocês. Então, Venteira, Reboleira, Buraca, que mais? Da Maia de baixo, da Maia de cima. Quem estiver aqui me ouvindo e mora em Portugal, me ajuda aí, tá? Escreve outros que você conhece. Não lembro agora, eu já passei por alguns. Falagueira, São Brás, que mais? E é tantos, tá? É tantos, muitos mesmo. Enfim, quem sabe mais do que eu, escreve aí para ajudar as pessoas, ok? É isso aí, pessoal. Eu acho que assim, não vale mais agora dar muita informação, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Deram uma volta, viram como é que é aqui de noite. Você vê, é muito calmo, muito tranquilo. Aliás, você nem vê a polícia, não vê problema nenhum. É tranquilo, tá? É tranquilo. Eu acho que é tranquilo. Aqui tem toda a infraestrutura que tem nos outros bairros. Tem escola pública, tem serviço de saúde. Inclusive o hospital que serve aqui é o Amadora Sintra. É um hospital bem grande mesmo. E você tem também toda a infraestrutura normal que tem nos outros bairros, né? Água, luz, e esgoto e tudo, tá? Eu falo isso sempre, parece que eu sou meio babaca e chato falar isso, é porque eu entendo. Há pessoas que vêm de regiões, não só do Brasil, de outros lugares, que quando você fala de subúrbio, quando você fala de lugares menos privilegiados, lembram sempre de esgoto a céu aberto e coisas assim, tá? Aqui não existe isso, tá? É bom deixar isso bem claro, ok? Pessoal, grande abraço a todos, espero que o vídeo tenha ajudado e a gente se encontra no próximo vídeo. Não esqueçam que eu vou estar em janeiro no Brasil para a sessão de esclarecimento, vai ser muito bacana, já há bastante inscritos. Muito obrigado pela confiança, quem se inscreveu, obrigado pela confiança. E a gente vai se encontrar então aí em janeiro. Tenho propostas para o Rio, tenho propostas para Brasília, mas está tudo ainda em conversações. Mas São Paulo está confirmado janeiro, ok? Grande abraço, pessoal, e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!